Relacionamentos são geralmente bastante complicados e delicados. Todos nós queremos ter relacionamentos bons de preferência, com nossa família, com amigos, com pessoas no trabalho, com um parceiro, uma parceira de forma amorosa. Eu acredito que nenhum de nós começa uma relação pensando que vai dar tudo errado. Mas é esse medo de dar tudo errado que muitas vezes faz com que a gente fique bem distante do certo ou da melhor maneira de nos relacionar. E aí, inevitavelmente, a gente acaba atraindo sempre mais relacionamentos parecidos. A gente fica repetindo sempre os ciclos. Muda a pessoa, mas não muda a situação. A gente está sempre vivendo situações muito parecidas. Isso acontece em qualquer área da nossa vida, como eu disse, pode ser você trocando de emprego porque o chefe do seu emprego anterior te tratava mal, e aí você chega no novo emprego e você parece estar vivendo um replay da sua antiga colocação no mercado de trabalho. Pode acontecer dentro das relações familiares. Você vai lá, conversa com a pessoa que você tem um desentendimento, vocês parecem ter se alinhados e não passa muito tempo, estão vocês lá de novo tendo o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de discussão. Relacionamento amoroso, então, não preciso nem dizer, né? Existe até a brincadeira do dedo podre. Aquelas pessoas que não importa quantos esforços façam, estão sempre escolhendo o mesmo tipo de relação para si mesmas. Existem uma infinidade de explicações, porque naturalmente cada um de nós é único e cada um vai estar vivendo situações como essa por uma razão específica. Mas tem sempre uma raiz, e é aqui onde fica a minha primeira orientação para você. A gente só vive na prática, na vida prática, aquilo que a gente carrega dentro de nós. Aquilo que você acredita sobre relacionamentos, sejam eles quais forem, é o que você vai experimentar na tua vida, porque não tem como você acreditar que o céu é azul e enxergá-lo amarelo. Você vai enxergar a vida do jeito que você acredita que ela tem que ser. E reconhecendo como você busca relações de forma consciente é diferente de entender o que tem no inconsciente, o que você guarda, que você não olha, o que você guarda dentro de si a respeito de relacionamentos que talvez você tenha medo de olhar. E é exatamente toda essa energia, porque tudo é energia e informação, que está desenhando o seu caminho de destino, desenhando o seu futuro. E você aí achando que você não tem sorte. Basta, então, começar a olhar para dentro. E é isso que nós vamos fazer aqui agora com o tarô. Olá, navegante! Meu nome é Carla Francischini, sou terapeuta integrativa e nesse canal, com o auxílio do tarô, da espiritualidade e de conhecimento, é claro, compartilhando com vocês tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu posso compartilhar, é claro. A intenção é sempre, em qualquer vídeo, te ajudar a ter um pouco mais de clareza sobre as situações que você está vivendo, você, de repente, conseguir respostas que podem te ajudar na prática. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento, sobre o dedo podre. Por que será que você está sempre escolhendo as mesmas pessoas, os mesmos tipos de relação? Por que ainda que você mude de trabalho, que você mude de grupo de amigos, que você termine relações e comece novas relações amorosas, você continua vivendo sempre as mesmas coisas, as emoções são sempre as mesmas, as frustrações, as decepções, por que será que isso acontece? Bom, para a gente fazer um negócio legal e diferente aqui, como a gente está falando de algo tão pessoal, e como eu disse e vou repetir, tem uma infinidade de respostas, porque vai depender de quem você é, de quais são as verdades que você carrega no seu coração. Mas aqui a gente pode pelo menos tentar te dar alguma orientação, e as cartas sempre nos orientam, porque elas conversam com o nosso inconsciente, elas conversam conosco como uma voz por Deus, uma voz da espiritualidade. Então eu vou trazer aqui, de uma forma diferente dos vídeos anteriores, a possibilidade de você escolher. Então você vai escolher
entre essas duas opções de tarô. Nesse aqui, nós estamos falando do tarô das corujas, e nesse aqui nós estamos falando do tarô das bruxas. Cara, mas qual que é a diferença? Como é que eu vou escolher? É a mesma coisa de você escolher as pedrinhas, é a mesma coisa de você escolher objetos, é por intuição. Aquele que te chamou mais atenção, foi uma cor que te chamou a atenção? Foi o fato que essa tem um gato, tem coisas relacionadas à bruxa? Ou é porque aqui tem um olho, tem as penas, tem as cores? Não sei. Você vai permitir que a sua intuição te mostre qual é aquele que te chama mais atenção. E aquele que te chamar mais atenção, que conectar você, vai ser o que você vai escolher. Participação especial dos latidos da cachorra, porque cachorros latem e quando a gente tem cachorro em casa não tem muito o que fazer. Você pode escolher somente uma carta ou as duas, tá? Vamos lá? Lola, agora chega. Lola Maria. Para você, então, que escolheu a carta dos tarôs das bruxas, vamos entender o que é que está acontecendo aí interiormente. Vamos entender o que, como, né, o tarô pode te ajudar nesse momento. Para você começar, e presta atenção no que eu tô falando, começar o seu caminho de mudanças, porque tarô não determina a vida de ninguém, tá? Se alguém aí tá dizendo para você que a resposta do tarô vai determinar a tua vida, para de seguir essa pessoa. Toma cuidado com o que você escuta. 10 de copas. O tarô, ele auxilia, ele mostra caminhos, ele orienta, ele não determina futuro, tá? Ainda que eu use o tarô para falar para você que tem alguma coisa por acontecer na sua vida, livre-arbítrio, não esquece. Você escolhe. E nesse caminhar de escolhas até que a coisa aconteça, é comum que não aconteça do jeito que foi previsto. 3 de espadas. 10 de ouros. 9 de paus e rei de espadas. Ó, direto e reto. Você que escolheu a carta das bruxas como opção, você tem todas as possibilidades de estar num relacionamento muito bom. Você tem todas as possibilidades de viver a prosperidade, para quem está falando aqui de relações de trabalho, de repente ser reconhecida no seu trabalho, de receber aquela promoção, de ser vista pelo pelo seu chefe, pelos seus superiores. Para você que veio até essa questão com o propósito de entender relações amorosas, ou até mesmo relações familiares, relações mais emocionais, não que dentro do trabalho a gente não tenha, né, vínculos emocionais, mas essas coisas mais voltadas para as emoções, para as trocas emocionais, seja qual for a área da vida que te trouxe até aqui, você tem possibilidades. Não é que você não saiba como se relacionar, não é que você não tenha boas intenções com seus relacionamentos. O que está acontecendo aqui é que você luta o tempo inteiro. E a luta aqui é uma luta que muitas vezes acontece você com você mesma. Então você com as suas memórias, você com a lembrança de coisas que já aconteceram e que não foram legais. E principalmente com traições. E traição aqui, presta muita atenção, não é só quando alguém com quem a gente está namorando, se relacionando, não importa qual que é o grau aí do relacionamento, fica com outra pessoa enquanto está conosco. Traição é tudo aquilo que vai contra o combinado entre nós. Então, para o nosso sistema interno, se eu te falei que nós vamos tomar esse copo d'água e nós vamos sair. Aliás, vou dar um gole na água. Mas aí, você não tomou a água comigo e saiu antes de mim, você traiu a minha confiança. Eu confiei que nós primeiro íamos terminar de tomar a água e depois sairíamos. Entende? Se eu combino com você, olha, no projeto, então, fechou, certeza, vai ser assim, assim, assim. Só que aí eu vou lá e faço alguma alteração sem falar com você antes, eu traí a sua confiança, porque afinal de contas nós tínhamos um combinado e eu fiz diferente.
Então, traição vai muito além de alguém se relacionar, né, de incluir outras pessoas no relacionamento amoroso, tá? Ou qualquer outra, né, situação dentro de uma relação amorosa. A gente precisa ampliar a questão da traição, principalmente quando a gente está falando de sessões como essa, que são gerais para todo mundo, coletivas, e você que tem que fazer as suas interpretações e encaixar na sua vida. Então, você, com as traições que já aconteceram, com as decepções geradas pelas expectativas que você mesma criou, mas enfim, com as decepções que você teve na vida, você luta com isso o tempo todo. E o que acontece quando a gente faz isso? E é para todo mundo. Ai, resolveu me dar soluço bem agora. E é para todo mundo. Se eu vivi um trauma, qualquer área da minha vida, aqui a gente está falando de relacionamento. Vamos supor, história aleatória, fantasia. Eu fui lá e tive um relacionamento, e dentro desse relacionamento amoroso eu fui traída. Eu sofri muito com a traição. Doeu demais, o relacionamento terminou, mesmo eu gostando da pessoa, e aí aquilo doeu ainda mais, porque, poxa, não é porque eu não queria ficar com ela, é porque ela não quis ficar comigo. E todas as conversas envolvidas, uma confusão danada. Bom, talvez você já tenha passado por isso. Eu fiquei com feridas que eu não olhei. Eu guardei as feridinhas, eu cobri tudo com um monte de trabalho, de outras coisas para fazer. Eu fui soterrando as minhas emoções, eu não olhei para elas com verdade e eu segui com a vida. Mais adiante, não importa quanto tempo passa, pode ser um mês, um ano, 10 anos, um milênio, eu tô com aquilo guardado dentro de mim. Tudo é energia, então aquela energia está dentro de mim. Energias não são destruídas, elas só podem ser transformadas. Então, quando eu falei milênios, eu nem falei brincando, porque na eternidade da vida, eu saio daqui, vou para outra esfera, outra dimensão, reencarno em aqui ou qualquer outra casa, qualquer outra morada do nosso Pai. Eu carrego comigo essas informações. Informação não é destruída. Ela fica no meu campo energético. Eu não tenho só corpo físico, eu tenho corpos mental, emocional, espiritual. São 7 conhecidos e estudados por nós. Então, se eu não resolvo, enquanto eu não resolvo, aqueles traumas, aquela decepção, aquela energia negativa está em mim. E isso é muito importante de ser entendido. Tá? Então, quando eu for me relacionar de novo, porque eu não cuidei, porque eu não olhei, porque eu soterrei tudo dentro de mim, tudo isso precisa estar vivo. É como se fossem prisioneiros, vamos usar de alegorias aqui. É como se eu tivesse mantido prisioneiros dentro de mim o tempo todo, sem alimento, sem nada, e de repente eles veem a oportunidade de viver de novo, de vir à luz da consciência para serem reconhecidos, para serem libertados. Então eles estão com um desejo muito forte de sair de dentro de mim. Então quando vem a oportunidade, né? Então, já que eu fui criado a partir de um trauma assim, 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 olha, essa situação aqui é perfeita, deixa eu pular, deixa eu vir à luz, para ver se ela se toca. Eu fico sofrendo até que eu cuide disso dentro de mim. É natural que dentro de uma relação, seja ela amorosa ou não, mas vamos falar de relacionamentos amorosos, eu também preciso ter inteligência, eu também preciso usar da lógica, tem que ter equilíbrio. Não dá para ser só coração, não dá para ser só pensamento, tem que ter equilíbrio. Mas o que eu sinto aqui é que você negligencia as emoções e foca só na mente. Só que a mente, ela é bastante ligeira em nos enganar, né? Porque a mente, ela quer facilitar a nossa vida, ela não quer que a gente sofra, ela não quer que a gente perca energia. Então ela vai encontrar toda forma, toda saída para você não ter que lidar com as emoções. É aí onde você fica só no auto-engano. É aí onde você, no lugar de
enxergar as pessoas, as relações, as coisas como elas verdadeiramente são, você fica enxergando a partir de tudo aquilo que você carrega dentro de você. Então, pessoas boas, situações que são muito positivas, você acaba vendo pelo em ovo, porque afinal de contas você está cheio de traumas, então você não confia em ninguém. E nas situações muito negativas, você acaba sendo atraída porque energias iguais se atraem. Então, eu já vivi isso é natural para mim, isso é a tal da zona de conforto. Eu sei lidar com a dor, então talvez seja mais fácil eu vir aqui. Inconscientemente, você repetindo ciclos de relações dolorosas. Mais explicado que isso, só 2 disso. Eu espero de coração que você, com essa sementinha que eu plantei, você possa querer se aprofundar. E se você já recebeu e não vai ficar, já acabou por aqui, muito obrigada. Espero de coração que tenha te ajudado. Deixa aqui o seu like, comentário, enfim, começa a seguir e a gente se vê no próximo vídeo. E agora a gente já vai começar para aqueles que escolheram a carta aqui, ó, do Tarô das Corujas. Lembrando que a gente está aqui para falar sobre o porquê é que você tem o dedo podre. O porquê é que você está sempre vivendo os mesmos tipos de situação dentro de relacionamentos, ou até mesmo porquê que você finaliza relações, sejam elas quais forem, mas você acaba sempre encontrando pessoas que são diferentes, mas que te trazem as mesmas situações, fazem você se sentir do mesmo jeito. Vamos lá? Lembrando que isso aqui é uma leitura coletiva, encaixe na sua vida do jeito que for possível. A gente já começa com o Cavaleiro de Ouros. A gente tem o Pajem de Ouros. Nossa, caíram várias cartas aqui. Bom, não vou aceitar porque já tá tudo na mão, ó. Fundo do deck, a Estrela. E aí a gente tem o Hierofante, a gente tem o 4 de Copas e a gente tem o Rei de Paus. Aqui, lá na leitura anterior, até se você de repente fez uma escolha equivocada e estava buscando conselhos a respeito de relações amorosas, volta lá para a leitura anterior. Escuta essa daqui, claro, se você chegou aqui tem alguma coisa para você ouvir, mas escuta também a primeira, tá? Porque a primeira leitura estava muito focada em relacionamento amoroso e essa daqui tá mais em propósito, trabalho, carreira, em você crescendo e fazendo aquilo que você veio fazer no mundo, mas de alguma maneira você sempre encontrando bloqueios. Então eu tô falando aqui agora com pessoas que, por mais que façam os movimentos necessários, por mais que se dediquem, por mais que tenham, né, capacidade, habilidade e confiança, fé, né, naquilo que fazem, naquilo que escolhem. Eu estou aqui conectada com pessoas, por exemplo, a pessoa escolheu ser dentista, mas ela não escolheu ser dentista porque ela queria ganhar dinheiro somente. Não tem nada errado com ganhar dinheiro. Mas eu tô falando de propósito. Então a gente, quando tá falando de propósito, a gente não escolhe uma função, um trabalho, algo em que a gente vai se dedicar uma vida inteira, porque você estuda, depois você pratica, e aí você fica mais na metade da sua vida praticando, né? Se aprimorando. Então não é só sobre dinheiro. Então, eu estou falando com pessoas que escolheram a profissão, a carreira, aquilo que fazem, o seu servir, a partir de uma emoção forte, um dom, um desejo muito forte. Então, alguns aqui descobriram seus dons, sua vocação, e estão praticando a partir desse dom, dessa vocação. E outros aqui
tem esse chamado, né? Aquela coisa do, nossa, eu senti um chamado para ser terapeuta, eu senti um chamado para ser arquiteta, para ser veterinária, para ser confeiteiro, não importa o que é. Então eu vejo que são pessoas que amam o que fazem, não só gostam, amam o que fazem. E tem fé nisso, né? Então, assim, eu amo aquilo que eu escolhi fazer e eu tenho fé que é isso aqui que eu tenho que fazer. Porém, na metade do caminho sempre tem um muro, uma pedra muito grande, e aí tropeça ou dá de cara no muro, não consegue ir adiante e parece que fica voltando sempre, né? Putz, eu tava quase, e aí eu tive que voltar pro zero. Eu tava achando que tava dando certo e de repente tudo desmoronou. E aí fica essa situação onde sempre que as coisas não dão certo, perceba que, ó, a corujinha tá descontente, ela tá negando a tacinha que está sendo oferecida aqui, ó, pelo éter, né? Tem a outra corujinha entregando para ela uma nova taça, mas ela tá aqui, ó, fixada nas 3 tacinhas no chão e ela tá negando. É como se ela dissesse: não, eu não quero. Nem quero mais saber disso aqui. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu estudei pra caramba, eu me dedico, eu ponho o meu amor, eu já sei o que eu tenho que fazer. Não me vem com mais ideia, porque parou, travou, então tá dando errado. Acontece que essa tacinha aqui simbólica que está sendo oferecida para a corujinha é exatamente a intuição, o insight, aquela mensagem que faz toda a diferença. É aquilo que, se eu ficar sabendo, aquilo que, se eu entender, muda tudo. Então, o que falta você entender para você sair da repetição de ciclos, seja o ciclo de, como eu falei, tô indo muito bem, daqui a pouco cai tudo, tá dando tudo muito certo, daqui a pouco estagna, ou eu me dedico, eu faço, mas eu não saio da escassez. A mensagem está tentando te alcançar o tempo todo e você está se negando a escutar. A gente tem um rei de paus aqui, que é um cara que é estratégico, ele tem bastante energia vital, ele tem muita motivação, ele quer ir para a luta, né? Ele quer viver a jornada, ele quer viver a vida. Só que o lado negativo dele é acreditar que só a estratégia dele é boa, que só o que ele pensa é bom, que só o jeito que ele faz dá certo. E aí, por mais que, de novo, a intuição, os insights, a espiritualidade, Deus, através, manifestado, né? Porque Deus se manifesta através de cada um de nós, como cada um de nós. Lembra? Jesus nos falou, vós sois deuses, é porque somos todos partes do todo, que é Deus, e Deus se manifesta como cada um de nós, se a gente assim permitir. Olha só que loucura. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, se eu não deixo Deus atuar através de mim, eu fico aqui como rei, estrategista, achando que só eu sei o caminho, só eu sei o que é melhor. Quem vai saber o que é melhor para as minhas relações no trabalho, se não eu? Quem vai saber o que é melhor do que tem que ser feito, como as pessoas têm que ser lideradas, como eu devo me comunicar, como eu devo receber informação, se não eu? Então, você que está passando por dificuldades em relações, principalmente voltadas ao trabalho, cuidado. Achar que só você tem razão, achar que só você sabe, você pode ser a pessoa mais bem instruída do planeta inteiro. Se você não tem a mente aberta para as trocas, para ouvir outras opiniões, todo o seu conhecimento pode morrer com você. Outra coisa, também pode ser um ponto de reflexão aqui. Talvez você tenha todo esse potencial, mas não põe em prática, né? Então tem sempre alguém que vai e sabe menos do que você, tem menos formações, tem menos conhecimento, menos experiência de tempo de trabalho, mas tem mais atitude. Usa o lado positivo desse carinha aqui, desse arquétipo aqui. Como eu falei, o guerreiro,
usando o seu lado luz, o seu lado positivo, ele bola as estratégias, ele observa sempre tudo que está rolando à volta dele e ele vai para a luta para, na prática, entender isso aqui está certo, isso aqui está errado, ele muda a estratégia, mas aquele lado mais sombra que a gente está falando de sombra psicológica, não é nada sombrio, né, demoníaco, nada nesse sentido, mas aí o lado sombra, ele é aquele que só faço do meu jeito, e se não for do meu jeito, não vai ser. Claro que você pode aplicar isso daqui para qualquer relação sua, então se na hora de conversar com os seus familiares, amigos, com o seu par romântico, é sempre do seu jeito, é só você que sabe, é só você que tem razão. Eu me conecto aqui com algumas pessoas que já tiveram relacionamentos longos e agora estão se relacionando com alguém que nunca teve um relacionamento tão longo, né? Então imagina assim, a pessoa X está se relacionando com a Y, e aí a X já teve um relacionamento de 10 anos, mas a pessoa Y, o máximo que ela já ficou com alguém foi 3 anos. Então essa pessoa X aqui acha que porque ela já ficou 10 anos com alguém, ela tem a razão de tudo, ela sabe como se relacionar como ninguém. Só que muitas vezes, por isso que é interessante ouvir a leitura 1, né, das bruxas, do tarô das bruxas, muitas vezes eu fico 10 anos, né, então a pessoa X aqui ficou 10 anos, batendo com a cabeça na parede, dando murro em ponta de faca, repetindo os mesmos ciclos, os mesmos erros, e por isso que o relacionamento acabou tendo um ponto final, porque não saía do mesmo lugar. Enquanto essa pessoa que namorou durante 3 anos aqui, aprendeu pra caramba, evoluiu, conseguiu entender coisas que sozinha ela não teria entendido, porque a gente se relaciona exatamente para isso, pra gente conseguir entender coisas que sozinha a gente não dá conta, né? Para isso que a gente conversa, para isso que a gente tem amigos, família, relacionamentos, é para isso que existe tanta gente no mundo, senão cada um de nós teria o seu planetinha, como o Pequeno Príncipe veria sozinho com a sua florzinha. Né? Então a gente vive relações exatamente porque essas trocas fazem com que a gente enxergue coisas que a gente não dá conta ou que a gente não quer enxergar quando estamos só olhando nós por nós mesmos. Então, encaixa na sua vida aí da melhor maneira, mas a orientação é: vamos deixar de ser cabeça dura? Vamos deixar de achar que só você tem razão? Porque você não vai conseguir chegar muito longe em relações. E as nossas relações, elas estão diretamente ligadas à nossa carreira, à nossa vida familiar, aos nossos estudos, não é? Acabei de falar. Eu preciso de um professor para me ensinar aquilo que eu não sei. Se eu não sei me relacionar com pessoas, naturalmente eu vou ter dificuldade com esse professor, com essa professora, com os colegas. Por mais que eu trabalhe para mim mesma, eu vou ter que me relacionar com alguém, eu tenho cliente, né? Eu vou ter que me relacionar com pessoas para quem eu terceirizo alguns trabalhos que eu não faço sozinha. Então, tudo na vida a gente vai precisar se relacionar, e se a gente não souber, o bicho pega mesmo. E aí os ciclos ficam se repetindo. Certo? É isso. Eu espero de coração que essas mensagens, que essas orientações possam ajudar você. Não esquece de deixar aquela curtida ou um comentário, o que você está achando dos vídeos aqui do canal, desse vídeo, se a opção que você escolheu fez sentido para você. Essa troca para mim é muito importante, são as trocas, né? Tô eu aqui fazendo um serviço para você e você, em troca, me dá a sua opinião. Obrigada, até o próximo vídeo.